O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira pelo horário local aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente destacou indicadores positivos da economia brasileira. A crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto nos últimos dados. Não existe crise positivos. econômica? Não. Pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo em emprego, estamos crescendo em indústria, estamos crescendo no agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo. Abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Na abertura da reunião de cúpula do G20, os chefes de Estado e de governo das maiores economias do planeta foram recebidos um a um pela anfitriã, a chanceler alemã Angela Merkel. No primeiro encontro entre os líderes, uma reunião informal sobre o combate ao terrorismo, o presidente Michel Temer disse que o uso de inteligência e a cooperação entre forças policiais são estratégias de efeito nessa área e citou as Olimpíadas do Rio como um exemplo de sucesso. Depois, em sessão fechada de trabalho sobre desenvolvimento sustentável, clima e energia, o presidente afirmou que a sustentabilidade deve nortear todas as políticas públicas e também os debates internacionais. Eu, particularmente, falei muito do Acordo de Paris. Eu fui um dos primeiros a depositar o Acordo de Paris na ONU, né? Nas mãos do secretário-geral no ano passado. Falamos do que estamos fazendo. Aliás, aumentamos uma verba lá para a fiscalização, para evitar o desmatamento. Ao longo do dia, paralelamente à cúpula do G20, Michel Temer também manteve encontros bilaterais com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Também se reuniu com o presidente argentino, Maurício Macri, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. O encontro aconteceu em meio às negociações pelo acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil assume a presidência do bloco neste mês de julho. Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Hamburgo, na Alemanha, e participa neste momento da segunda reunião de trabalho do G20, encontro que reúne os líderes das 20 maiores economias do mundo. Entre os compromissos da viagem, o presidente Temer teve uma conversa reservada com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e atendendo à solicitação da União Europeia, o presidente Temer e o presidente argentino, Maurício Macri, se reuniram com representantes do bloco. Ao final da primeira reunião, os chefes de Estado e de governo posaram para a fotografia oficial do encontro. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer adiantou que os países do BRICS vão defender na reunião de cúpula ações de proteção ao meio ambiente e combate ao terrorismo.
como festejado foi, por mim inclusive e por todos, o Acordo de Paris, quer dizer, a proteção do meio ambiente é algo que conduz os trabalhos do BRICS e certamente estes 5 países que acabaram de fazer essa reunião, agora indo para a região do G20, vão sustentar as mesmas teses, assim como sustentou-se a tese de combate bastante significativo contra o terrorismo. O terrorismo é inadmitido e inadmissível. Por isso é um dos temas que foi tratado aqui para ser levado também conjuntamente para a reunião do G20. O primeiro compromisso do presidente Michel Temer na Alemanha foi o encontro com os líderes do BRICS, grupo que reúne, além de Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. E ao desembarcar em Hamburgo, o presidente Michel Temer disse que não há crise econômica no Brasil. O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira pelo horário local aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente falou com os jornalistas sobre a agenda da viagem e destacou indicadores positivos da economia brasileira. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não. Pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo em emprego, estamos crescendo em indústria, estamos crescendo no agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo. Abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Diante de nossos problemas, escolhemos o caminho mais responsável, que construímos em constante interlocução com o Congresso Nacional e com o conjunto da sociedade. Ainda pela manhã, o presidente Michel Temer veio aqui para o Centro de Convenções, onde acontece a reunião do G20, e foi recebido pela chanceler Angela Merkel. Também teve o primeiro encontro com os líderes dos países do grupo, uma reunião informal que teve como tema o combate ao terrorismo. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TV NBR. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também participa do encontro do G20, divulgou nas redes sociais um vídeo sobre a reunião que teve com os representantes do BRICS, quando o grupo decidiu defender uma maior abertura comercial, além de uma maior representação em órgãos como o FMI. A reunião concluiu, em primeiro lugar, que é interesse dos países emergentes uma maior abertura do comércio internacional, com tratados de livre comércio cada vez mais abrangentes, visando propiciar acesso aos mercados de grande porte pelos emergentes, de maneira que empresas brasileiras, por exemplo, tenham maiores oportunidades de exportação, gerando empregos no país. A segunda questão diz respeito às instituições multilaterais, tipo o FMI, Banco Mundial e etc. É importante cada vez mais que os países emergentes tenham uma representação e voto nessas instituições que representem o tamanho das economias emergentes hoje no mundo, fazendo com que essas entidades tenham uma ação mais sincronizada também com os países emergentes, representados, portanto, de acordo com
as suas economias. E, em terceiro lugar, o interesse destes países na situação climática, isto é, um acordo de clima, mas que leve em conta, de fato, as realidades internacionais. Portanto, foi uma reunião interessante, produtiva e, como sempre, o Brasil deixando muito clara a sua posição sobre esses itens, que é sempre uma posição de defesa dos interesses do país. A inflação oficial do país, medida pelo IBGE, registrou a primeira deflação mensal em mais de 10 anos. O IPCA de junho teve variação negativa de 0,23%. É o índice mais baixo para meses de junho desde o início do Plano Real. E o primeiro resultado mensal negativo para todos os meses desde junho de 2006. Os 3 grupos mais importantes para o orçamento doméstico tiveram queda, afetando as principais despesas da população: moradia, alimentação e transporte. As contas de energia elétrica tiveram queda de 6%. Os combustíveis tiveram redução de quase 3%, influenciando o resultado do grupo transportes, com destaque para as 2 quedas seguidas no preço da gasolina, autorizadas pela Petrobras no final de maio e em junho. Já os alimentos, de acordo com o IBGE, registraram queda de 0,5%, puxada pela alimentação em casa. Itens importantes como tomate, batata inglesa e frutas tiveram quedas significativas nos preços. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 15h na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.